Boa noite, bom encontro para todos. Puxa vida, quanta alegria em mais uma vez, em mais uma quinta-feira das nossas vidas, estarmos aqui juntinhos. Afinal de contas, né, essa mudança toda que o planeta nos está propondo, ela é, ela é muito inovadora, né? Ela traz um certo medo e ao mesmo tempo uma grande esperança. Então eu vou começar me apresentando. Meu nome é Marília. Aos meus amigos do Pestalozzi, eu quero dar um beijo em cada um, um abraço bem apertado. Aos que eu não conheço ainda, recebam o mesmo beijo, o mesmo abraço. E vamos lá. Primeiro vamos juntos agradecer a Lu, que vem se empenhando imensamente para que esses nossos encontros não morram, esses nossos encontros não desapareçam. Porque é muito fácil, né? É muito fácil falar, opa, agora eu não posso mais. Tô me enrolada aqui. E ela vem sendo assim de imensa importância para todos nós, conseguindo manter esse grupo firme, coeso, todos os dias em prece e às quintas-feiras realizando esse encontro legal demais. Depois, vem pensando o quão difícil tem sido nos readequarmos a essa nova realidade, né? Quantos de nós nunca havia movimentado um WhatsApp para baixar algum aplicativo ou para desenvolver algum tipo de estudo, e estamos tendo essa oportunidade. O meu filho diz que como é que ele fala pra mim? Mãe, que coroa com tecnologia não dá certo, vai fazer alguma confusão. A gente faz confusão mesmo, mas a gente tem se ajeitado muito. Então, imaginemos o esforço dos professores todos se readequando a essa nova forma de ensinar, a nós todos juntos aqui, a essa nova forma de dividirmos a nossa doutrina, né? o nosso encontro semanal. Então, antes de olhar para todo o processo de medo ou de insegurança ou de desânimo que a pandemia pode causar em cada um, vamos iniciar pensando na possibilidade que estamos tendo de tanto aprender. Porque isso vem acontecendo de forma forte, né? A impressão que nós temos é que aquelas coisinhas que demoraríamos talvez 10 anos para assimilarmos estão vindo de forma a jato. Então, melhor que olhemos para tudo isso e iniciemos a nossa conversa com ânimo. Nós falaremos hoje, eu peço desculpas caso algum barulho nos acometa aqui, caso algum filho entre em nossa conversa, porque isso é bem possível de acontecer. Então vamos lá. A proposta hoje do nosso encontro é para que possamos falar sobre por que procrastinamos tanto a nossa autorreforma. Por que colocamos tanta preguiça para a nossa autorreforma? Nesse tempo de quarentena, está sendo muito possível a autoanálise, porque o tempo lá fora diminuiu e o tempo aqui dentro cresceu. E como em qualquer reforma, quando nós iniciamos, seja num quarto, seja numa casa, seja num trabalho, seja no estudo, para que a gente dê sequência ao final feliz, ao bom resultado, nós primeiros iremos bagunçar muito, porque a gente vai precisar tirar os móveis do lugar, a gente vai precisar colocar as cadeiras de perna para cima, nós vamos precisar sim lidar com a poeira, com a sujeira que uma reforma em si ela proporciona. E neste momento é exatamente isso que estamos
de fato vivendo. Iniciando esse nosso movimento reformador, junto a essa transição planetária que há tempos nos foi comunicada, né, que haveria. Em obras póstumas fala-se sobre, na Gênese fala-se sobre, o livro Transição Planetária é um legado de conhecimento sobre todo esse momento que nós estamos vivendo. Então, junto a isso, que nos vem com base de conhecimento através da doutrina espírita, hoje estamos tendo a oportunidade de vivenciar quase que na prática tudo aquilo que vinha sendo relatado através da literatura. E por essa razão, é um momento de desconforto. Óbvio que é de desconforto. Quem daqui que já teve oportunidade, quem de nós que já teve oportunidade de reformas práticas, de ordem prática, quem não sabe o tamanho da confusão que se faz? E me parece que é o que a gente vem vivendo agora. E aqueles que neste momento tiverem a palavra é essa, dura, mas é coragem. Coragem de colocar a mão, usar as ferramentas com mãos fortes, pode ter um resultado muito bom. Então, o pensamento é de ânimo, o pensamento não é de desânimo. O filósofo Mário Sérgio Cortella, ele diz que é muito importante nós usarmos a esperança, mas não a esperança de esperar, de cruzar os braços e esperar. Porque quem sabe faz a hora, não espera acontecer, né? Então é a esperança do verbo esperançar. É a esperança daquele movimento interno, daquela vontade de querer fazer acontecer. E por hora pode ser o nosso melhor combustível. Por hora pode ser a nossa melhor escolha, sim. A doutrina espírita, ela trouxe para nós de todos os ensinamentos que cada um, né, ao abrirmos o Livro dos Espíritos, ao abrirmos o Evangelho, o Livro dos Médiuns, ou qualquer obra séria, o volume de conhecimento que nos é dado é tão grande, são tantas escolhas lindas que nos são proporcionadas, que não tem como escolher uma coisa melhor ou pior. Mas, de fato, a condição que o Espiritismo nos dá para olharmos para Jesus é muito linda. Essa possibilidade de termos Jesus ao nosso lado, de termos Jesus como nosso mestre, nosso irmão, é muito linda, é muito engrandecedora. Porque, de fato, é ela a nossa escolha mais inteligente. Fica muito difícil para cada um de nós, mesmo com todo o conhecimento, mesmo com todo o amparo que recebemos da espiritualidade amiga todo o tempo, fica muito difícil para todos nós simplesmente escolhermos acordar. Hoje eu acordei segunda-feira, olha, decidi, hoje é segunda-feira, eu vou começar minha reforma íntima. Não é bem assim. Porque nós precisamos, ao iniciarmos esse processo, nós precisamos de um guia, de um roteiro. Nós precisamos de um projeto. E esse projeto, dentre todos aqueles que já estiveram no planeta, o melhor projeto que podemos escolher é o Projeto Jesus. Não existe nenhum outro modelo, não existe nenhum outro guia, não existe nenhum outro ser a quem olharmos de forma tão perfeita. E o ponto primeiro, para que iniciemos essa trajetória, é termos um guia. E que sejamos, então, bem firmes e fortes para, de uma vez por todas, olharmos Jesus dessa maneira. De tirarmos Jesus lá
daquele movimento todo de sofrimento que ele viveu no Calvário, na crucificação, e trazer para nós, todos os dias, a sua passagem aqui no planeta. Os seus exemplos, as suas vivências, as suas verdades. Porque isso sim vai ser o nosso melhor projeto. Isso sim vai ser a melhor escolha que faremos para olharmos para nós mesmos e fazermos aquela perguntinha: o que Jesus faria agora? Nesse momento meu de dificuldade, o que faria ele? Como seria para ele? Então, o convite parte daí. O convite parte de nós termos a coragem de olharmos para a vida do Cristo. Porque ao longo do tempo, nós sabemos que historicamente, Jesus ficou cafona, né? Jesus foi confundido junto a muitos movimentos religiosos, né? Se nós formos abordar a sequência histórica do planeta, nós analisaremos o quanto alguns processos religiosos aqui na Terra atravancaram o nosso processo evolutivo. Em A Caminho da Luz, na psicografia do Chico Xavier, esse livro é sensacional. Esse livro trata de um roteiro histórico do planeta, desde a formação do planeta, e o quanto que foi importante a vinda de cada núcleo populacional para o planeta, de cada continente sendo formado por seus integrantes, e que como ainda carregamos o fardo daquilo que fizemos antes, historicamente, geograficamente, socialmente. E sabemos que os movimentos religiosos radicais, eles trouxeram sim, eles trouxeram um impacto para o nosso desenvolvimento junto a Jesus muito negativo. Porque, como a igreja tomou o domínio de muitas regiões do planeta, e esse domínio era um domínio muito egoísta, era um domínio muito material, livrar aqueles que sofriam daquele domínio foi o objetivo de muitas sociedades. E por conta disso, nós então deixamos de crer e de observar e de analisar Jesus como modelo e passamos a incluí-lo dentro desta confusão religiosa. Tiramos o Cristo do nosso melhor amigo, do nosso melhor irmão e do nosso melhor mestre, permitido por Deus que aqui viesse para o nosso progresso, e deixamos então esse mesmo modelo aglutinado às nossas opiniões religiosas. Tudo isso trouxe uma grande confusão para a humanidade. Tudo isso trouxe um grande atraso para o nosso desenvolvimento. Em A Caminho da Luz, inclusive, existe lá no final, quando trata-se das religiões em si, eles falam que esses movimentos inquisitórios, os movimentos que a Igreja Católica fez de guerra, eles trouxeram um atraso de quase 400 anos para a nossa evolução espiritual. Então agora o tempo urge. O planeta está em transformação. Essa transformação que, segundo Transição Planetária, iniciou-se lá em meados de 90 e que vem galopando. Essa transformação onde o desenvolvimento intelectual, tecnológico, material é inegável, né? Se nós pensarmos que hoje muitos e muitos de nós no planeta com condições financeiras não elevadas têm uma vida melhor do que tinha um rei, porque temos água encanada, água quente, luz elétrica, e um rei na Idade Média vivia nos seus castelos, vivia em grandes castelos, mas com quase nenhum conforto. Então, a trajetória tecnológica, a trajetória intelectual do planeta, ela é galopante, isso é inegável. E precisamos da outra asa, né? Sabemos que não alçaremos voo com uma asa só.
Precisamos do desenvolvimento da nossa asa moral, da nossa asa espiritual. E o tempo é chegado. Não vale mais deixar passar. Não vale mais deixa a vida me levar. Então, que para essa reforma nossa, que precisa começar com a gente, que essa decisão pessoal, intransferível, que ninguém pode fazer para ninguém, que essa decisão ela seja uma decisão do agora. Porque o agora é o nosso melhor presente. Por isso que ele chama presente. Agora é a hora que a gente tem em mão. O que passou, foi. Não temos mais gerência sobre esse tempo passado. O que virá, muito menos. O que podemos realizar de fato é o hoje, é o agora. Certos de que não existe colheita sem plantação. E que a possibilidade de plantar é dada a todos nós. E a colheita será na exata proporção da plantação. Não há meios de burlar essa caminhada. Não tem. Não tem nenhum jeitinho brasileiro para passar por cima dessa realidade. É preciso ter muito cuidado com o cultivo. O Divaldo Franco conta uma história muito interessante. Ele fala que uma menininha, ela estava debruçada na janela da sua casa e ela chorava muito lá pelos seus 6 anos de idade. Então seu avô chega por trás dela, abraça ela e fala: minha filha, por que você chora assim copiosamente? E ela então diz: vô, você está vendo ali os meus irmãos no jardim? Eles estão enterrando a nossa cachorrinha. E por isso, vô, olha que coisa triste. Eles já fizeram uma vala e eles vão colocar a nossa cachorrinha na vala. E o avô então fala para ela: filha, vem aqui comigo. Atravessa a sala da casa, abre uma outra janela, abre a porta ao lado da janela e fala com ela: vem com o vovô, vamos ao jardim. Quando eles chegam ao jardim, ele diz a ela: tá vendo a nossa roseira? Tem somente 3 meses que nós plantamos a nossa roseira e olha só, ela está linda. Olha essas rosas, minha neta, olha que coisa mais linda. E ela então toma as rosas, ela sente aquele perfume, fala: vovô, mas parece que foi ontem que nós plantamos, elas estão tão lindas, eu não tinha nem observado as nossas rosas. E ele então volta com ela para o meio da sala, para exatamente no meio, entre uma janela e outra janela. E então ele diz a ela: olha, filha, a vida é assim. Esse é o resumo da vida. Nós temos sempre as 2 janelas. Em determinados momentos estaremos tristes, debruçados numa delas. Não podemos esquecer que teremos a outra, a qual corrermos e elevarmos o nosso ânimo. E idem. Quando você estiver debruçada na janela daquela lá, da alegria, da beleza, do perfume, não se esqueça nunca que terão outras pessoas na outra janela chorando também. Então, usa da sua alegria e do seu ânimo para amparar aqueles que sofrem. Essas histórias que vêm intuídas para todos nós, lindas dessa forma, com tanta base de conhecimento, elas nada mais são de todo o exemplo do Cristo, de tudo o que ele deixou para todos nós, traduzidas nesses exemplos lindos que nos são dados diariamente. E por que então que somos tão preguiçosos? Por que então que deixamos o ócio tomar conta de nós, a ponto de prolongarmos sempre a nossa auto-reforma? Por quê? Porque dá trabalho. Porque mexer dentro de nós, porque futucar nossas feridas dói. Quem nunca ralou o joelho andando de bicicleta e não tem a grande memória do quão doloroso é quando vai formando aquela casquinha que a gente não pode dobrar porque a casquinha abre, volta a sangrar e ela abre novamente. E como demora.
E na hora de tomar banho, que vai caindo aquela água quente, o sabonete cai em cima e a gente desespera de dor. É isso. Dói. Mexer em ferida dói, dá trabalho. Mexer em ferida faz com que as nossas acomodações saiam debaixo do tapete. E ninguém gosta de viver com sujeira, né? A não ser os patologicamente afetados. Naturalmente, ninguém gosta de viver no meio da sujeira. E quando nós tiramos tudo isso debaixo do tapete, quando nós futucamos as nossas feridas, muitas coisas vêm à tona, né? Lembranças que não nos são caras da nossa infância, da nossa juventude, da adolescência na escola, da relação com pai, com mãe, com irmãos, da relação com amigos, que muitas das vezes nos fez sofrer. Tudo isso traz para cada um de nós histórias que são histórias duras. Histórias que nós acostumamos a guardar dentro de nós, para não ficar, muitas das vezes, chato, mas que trazem feridas imensas dentro de nós. Mexer em mágoa é muito duro, né? Dissolver mágoa é muito duro. E quando nós iniciamos esse processo, é muito comum que venha a culpa. É muito comum que venha aquele sentimento de que por que eu fiz isso? Por que eu desencadeei isso? Esse já é o primeiro passo. Porque como nos ensina a encontrar o nosso erro e aceitar o nosso problema é o nosso primeiro passo. Então, que possamos ter essa força, essa coragem para dar o primeiro passo, essa vontade de dar o primeiro passo, de entendermos definitivamente, puxa vida, vai valer a pena mudar. Vou fazer uma forcinha aqui, vai ser ruim, mas vai passar. Porque hoje eu vou tentar não mais pensar com raiva no meu irmão, no meu familiar, no meu amigo. Eu vou começar a tentativa assim. Eu vou começar com calma. Eu vou fazer um projeto para mim. E meu guia de projeto é Jesus. Tem uma história do Gandhi que eu adoro, que é o seguinte. Uma mãe levou um filho para Gandhi aconselhar. E ela chegou com um garotinho lá e falou com o Gandhi o seguinte: mestre, ele era chamado de mestre por muitos na Índia, né? Eu tenho um problema que você tem que me ajudar a resolver. Eu quero que meu filho pare de comer doce. Doce faz muito mal, ele se alimenta mal, basicamente à base de doces. Eu estou muito preocupada e eu quero então que o senhor diga para ele que ele tem que parar de comer doce. Gandhi olha para ela com muita calma e fala: olha, eu vou te pedir um favor. Você pode voltar daqui a 30 dias? Ela vai embora danada da vida. Oh, mas, poxa, todo mundo fala que esse homem é inteligente, todo mundo fala que ele é uma sumidade. Vim aqui fazer um pedido a ele ridículo, para ele simplesmente pedir a meu filho para parar de comer doce e ele me pede 30 dias? Mas ela vai embora. E como nos 30 dias ela não tinha tido resultado positivo com o filho, ela então retorna para Gandhi. E ao chegar lá, ele a recebe com muito carinho e diz a ela: oh, muito obrigada por você ter voltado. Agora nós podemos conversar. Ela: eu só não entendi por que esse tempo. Ele falou assim: ah, minha amiga, é porque há 30 dias atrás eu ainda comia doce. É isso. É isso. É a vontade de fazer. Porque no livro dos Espíritos nos é dada essa informação, que nós somos capazes de tudo. Porque nós somos deuses. O que nos falta é a vontade. Então é a vontade de movimentar essa nossa vontade, essa nossa possibilidade interna. E de dar passos com projetos bons. Porque quem dá um passo muito longo de uma vez só vai cair. Eu aprendi com o meu jardineiro que toda caminhada começa com o primeiro passinho. Toda vez ele fala isso pra mim.
Quando eu pergunto para ele: ah, eu quero comprar uma fruteira para botar aqui no jardim, mas vai demorar muito para ela crescer? Porque quando a gente compra aquela fruteira fininha, demora muito tempo. Ele fala: olha, se você não comprar a fruteira, a gente não vai saber quanto tempo que ela vai dar. Demorar para dar a fruta. São esses ensinamentos que nós vamos trazendo para dentro de nós, junto aos exemplos de Jesus, que serão o nosso clique, o nosso estopim para a nossa reforma íntima, que fica no papel por tantos anos, né? Mas que quando começa é bom, é muito bom, porque nós vamos observando cada tijolinho, empilhando um sobre o outro para formar uma nova casa. Não reformar aquele homem velho que trazemos, mas para formar um novo modelo. O Haroldo Dutra Dias, numa de suas palestras, ele dá um exemplo que eu acho muito interessante. Ele diz assim, inclusive eu estou até relendo Boa Nova, o livro Boa Nova agora na quarentena, deixei na minha mesa de cabeceira para todo dia ler um pouquinho, né? Porque observar Jesus com os apóstolos é o melhor presente que a gente pode ter, dar para nós mesmos, né? Então ele conta que Bartolomeu, ele, até li esse capítulo ontem, Bartolomeu, ele nem foi um apóstolo do Cristo tão conhecido, né? Mas o livro descreve Bartolomeu como um apóstolo muito parceiro de Jesus, sempre muito perto, muito prestimoso, muito colaborador. Mas que Bartolomeu, ele tinha uma característica que era a seguinte: ele tinha uma tristeza, uma melancolia, uma tristeza interior muito grande. E ele olhava, ele estava do lado de Jesus, né? Recebendo aquela sabedoria toda, recebendo aquela energia absurda. E ainda assim ele tinha dentro dele uma tristeza muito grande. Porque ele observava os fatos diários da vida, então ele observava Jesus curando, ele observava Jesus exemplificando, ele observava Jesus trazendo boas palavras e ele via dos outros uma reação não tão boa. Ele via aqueles irmãos que saíam do lado de Jesus curados e que caíam no erro novamente. Isso trazia para Bartolomeu muito desânimo, ele ficava descrente de tudo que ele via na alma humana. E nos nossos tempos atuais, onde a doença globalizou, onde a maldade globalizou, né? Hoje nós com o WhatsApp em mãos, a gente sabe tudo que vem acontecendo, né? A gente sabe se caiu uma bomba na Síria, ou se o medicamento está sendo estudado, ou se está tendo uma revolução na França, isso tudo em alguns minutos, com o celular em mãos, né? Então, com isso tudo globalizado, imagina Bartolomeu hoje, né? Ele ia pirar, ele ia ter que ir para um psiquiatra e tomar muito Rivotril. Mas como ele estava do lado de Jesus, ele foi lá perguntar para ele, para o mestre. Fala: poxa, mestre, eu tenho um desânimo tão grande, eu vejo o seu esforço, eu vejo a sua bondade perfeita e eu não vejo as pessoas quererem mudar. Isso me traz muita tristeza. E Jesus então fala para ele: Bartolomeu, tenha bom ânimo, porque para você andar junto comigo não é fácil. Escolher a minha tarefa, escolher ficar comigo no bem, não é molezinha. Demanda muita força de vontade, demanda muito esforço próprio. Então, meu amigo, tenha ânimo, tenha boa vontade, porque quando você oferece o bem, você está fazendo o que você sabe. Aquele que não quer receber o bem, ele ainda não aprendeu a receber o bem. Aquele que ainda não quer receber o seu perdão, ele ainda não aprendeu o que é perdão. Então, tenha piedade, tenha compaixão,
Porque o nosso tempo não é o tempo do outro. O nosso tempo é só nosso. Cada um no seu degrau. Cada um no seu momento. E quando então nós olhamos para o tempo do outro e comparamos o tempo do outro com o nosso tempo, nós estamos julgando. Nós estamos apontando para o outro alguma coisa que nós já aprendemos e ele ainda não aprendeu. Ele, esse nosso próximo, ele merece muita compaixão. E não desânimo e raiva. A gente tem que diminuir o nosso julgo. Assim somos nós hoje, né? Tem uma pesquisa do IBGE que mostra que o Brasil é um país extremamente racista. Muito racista. Mas quando as pesquisas as entrevistas são feitas, o volume de pessoas que diz que não é racista é enorme. Você é racista? Não, imagina, eu não. Tá doido? Pra mim, somos todos iguais. Todos iguais, não existe diferença. Mas eu sou extremamente indiferente a todos os meus irmãos negros que são assassinados diariamente, como a gente vê toda hora, todo dia, todo momento, de forma injusta. Eu sou indiferente à África toda, ao longo de todos esses milênios, sofrendo do jeito que sofre, sem que ninguém olhe para lá, a não ser para remover coisas, né, de lá. Então, como não? Eu não sou racista, não, mas o Covid pode ter sido um movimento criado na China porque esses chineses não prestam, então estão trazendo esse problema todo para o planeta. E aí, a gente cai no desânimo de Bartolomeu, né? Puxa vida. A gente se encontra aqui todo dia. Ai, cabelinho chato. A gente se encontra aqui todo dia. A gente faz prece às 18 horas. A gente se encontra para os nossos momentos aqui das quintas-feiras, né? E, poxa vida. Quando a gente abre a janela, nos deparamos com cenas horrorosas. De que adianta isso? De que adianta esse movimento todo? Adianta quando temos a oportunidade de sairmos de casa para tarefas práticas, seja com moradores de rua, seja com comunidades, ou seja recebendo alguns irmãos assistidos lá na nossa casa, que precisam de tanta ajuda. Quando a gente olha para cada um deles, ouve aquela frase assim, no final da noite, lá na rua: puxa, que bom que vocês vieram. Essa é a primeira vez que eu tô comendo hoje. E aí a gente fala, tem de bom ânimo. É preciso ter bom ânimo para não desistir, para não emperrar essa vontade de fazer pelo outro. Porque é nesse momento que nós deixamos de ser Bartolomeu. O bom ânimo, ele vem diretamente ligado, ele é diretamente proporcional à ação. A possibilidade de fazer pelo outro. Ah, mas eu não posso sair, eu sou grupo de risco, não tenho como ajudar, eu não posso sair de casa. Ótimo, nós temos muito a fazer dentro das nossas casas. Nós temos preces, muitas preces a fazer e a pedir a Deus. Porque a espiritualidade já relatou, e muitos de nós já recebemos aí no grupo alguns vídeos falando que as egrégoras na Terra agora, que a influência, as interferências e as influências negativas são enormes. Alguns comparando até com o que ocorreu na Segunda Guerra Mundial. Que a nossa psicosfera, bem parecida com o que ocorreu na Segunda Guerra. Uma psicosfera densa, acinzentada, é assim a descrição dos espíritos, né? E que o único meio que existe de diminuir esse impacto é através da prece.
Porque quando nos reunimos em preces de amor, de verdade, nós conseguimos diluir essa psicosfera. E nesses, vamos descrever dessa forma, nesses espaços, nesses buraquinhos que vão surgindo, a espiritualidade amiga pode sim, nós permitimos que a espiritualidade amiga jorre seus fluxos de luz. E é disso que estamos precisando. Então, como não há o que fazer, há muito o que fazer dentro de nossas casas. Que estejamos sim confiantes, certos, alegres, firmes no nosso propósito. Porque ele é lindo. E o outro exemplo que o Haroldo dá é sobre Pedro. Porque Jesus, ele escolheu Pedro. Pedro era bem mais velho que os outros apóstolos, né? Pedro era o apóstolo que tinha maior experiência, ele tinha maior vivência. Mas Pedro tinha seus bichos internos, assim como todos nós, assim como todos eles tinham, e Jesus sabia disso. Porque ele juntou um grupo para que ele pudesse ter uma assistência. Mas ele sabia da fragilidade de cada um. E Pedro, então, abriu as portas da casa dele para o Cristo. Pedro foi fazedor, né? Ele era um cara empenhado em ajudar Jesus demais. Mas ele tinha muitos grilos, porque ele não era um homem que era letrado, ele era um mão na massa. Então, Jesus fala com ele: Pedro, eu preciso de você, eu preciso de todos vocês, para que a nossa obra ela não dissolva, ela não desapareça. E Pedro então fala para ele: ô mestre, conta comigo. Eu tô aqui para tudo, pau para toda obra, e eu não vou te negar nunca. Eu tô aqui do seu lado para o que der e vier. Então Jesus fala para ele: olha, Pedro, até o cantar do galo, ou seja, isso era noite, até o galo cantar, ou seja, até amanhecer, você vai me negar 3 vezes. Que isso, mestre? Tá doido? Jamais faria isso. Eu jamais te negaria. Eu falo isso do fundo do meu coração. Eu nunca te negarei. E realmente Pedro nega Jesus 3 vezes. Esse é nosso ponto. Outro ponto extremamente importante para a nossa auto-reforma. Saber dos nossos limites. Saber do que somos não capazes, porque capazes somos de fazer muitas coisas, né, além do que fazemos. Mas saber de onde podemos colocar o nosso pé, para que o nosso tombo não seja alto. Esse é um ensinamento bem legal para a gente começar a nossa reforma interior. Não querer fazer mais do que agora nos é possível fazer. Se hoje eu tenho um imbróglio com alguém, eu já entendi o tamanho do meu problema e do quão não culpado, porque culpa mata, né? Mas o tamanho do meu peso para que aquele problema realmente tivesse ocorrido. Eu sei do meu peso. Eu sei o quão duro eu fui. Eu já entendi isso. Eu gostaria de pedir perdão, mas eu ainda não tenho forças para isso. Ou eu já pedi perdão e o outro não quer o meu perdão. Então como que eu vou lidar com isso? Aceitando o limite. Aceitando agora. Porque o Evangelho nos diz que nós devemos amar os nossos inimigos, mas que amar um inimigo não é da mesma maneira fraterna, deliciosa, querida do que amar um amigo. Então que esse momento é um momento de prece, é um momento de não mais desejar mal ao outro, é um momento de pensar no outro, já conseguir pensar naquele outro, desejando a ele o bem. Pronto. Foi dado o primeiro passo. Foi dado o limite de agora. Eu me lembro com 16, 17 anos, já tem 51, né?
Eu me lembro muito bem que eu tinha começado a faculdade e aí eu fui fazer um trabalho voluntário numa creche. Tinha uma creche aqui em Friburgo, de crianças, e eu fui fazer um trabalho só para fazer flúor, eu sou dentista, para fazer flúor na boquinha das crianças. Aí cheguei lá, a senhora que me atendeu, uma senhora, ela era assim, a dedicação. Ela vivia para aquelas crianças, uma creche bem carente. E ela vivia para aquelas crianças. Aí eu cheguei lá, bem impetuosa, né? Olha, meu nome é Marília, eu tô chegando aqui agora porque eu tô fazendo odonto, eu quero ser voluntária, eu quero trabalhar aqui e eu quero saber o que é preciso fazer. Aí ela falou, olha, você preenche essa fichinha e coloca aqui o horário que você pode vir. Aí eu falei, não, horário? Eu posso vir todos os dias, eu estou à sua disposição. É só me dizer a hora que eu estarei aqui. Minha faculdade é de tal hora, fora isso eu posso vir pra cá. Aí ela calmamente segurou na minha mão e falou assim, minha filha, você pode até vir todos os dias, mas faz uma coisa, preencha a ficha. Preenche e coloca uma horinha aqui que você possa vir. Eu fiquei com uma raiva. Falei, nossa, mas essa senhora aí é uma antipatia, não tá nem querendo meu trabalho. Cheio de criança precisando de floretação e ela tá subestimando o meu trabalho. Fui embora pra casa danada da vida, mas coloquei lá. Quarta-feira, das 15 às 16 horas. Fui embora. Na outra semana cheguei. Fui segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Trabalhei, tava me achando a última Coca-Cola do deserto. Primeiro mês fui nessa força toda. Quando chegou o segundo mês, eu já estava indo só quarta-feira, das 15 às 16 horas. Porque é assim. É o tamanho do passo que a gente pode dar naquele momento. É o nosso limite. E eu fiquei com tanta vergonha dela. Ela me ensinou uma lição tão grande naquele momento. De não dar mais do que aquilo que se pode fazer. Porque senão vem a frustração. Vem o desânimo. Então que tenhamos esses dois exemplos de Jesus. O de Bartolomeu, que é não se deixar levar pela tristeza que nos acomete, que nos cerca, principalmente agora, né, gente? Agora, onde nós vivemos essa pandemia, todos nós tivemos que mudar nossas vidas, tivemos que interiorizar física e emocionalmente, tivemos que reaprender tantas coisas. E sabemos que vai perdurar um pouquinho ainda isso, né? Essa mudança, me parece, que é uma mudança que vem para valer. Então, por que não nos adequarmos a ela? Com bom ânimo. Buscando em cada novo aprendizado uma nova possibilidade, uma nova oportunidade. Porque como nós falamos na história das janelas, tem uma janela com tristeza, mas tem outra com alegria. E por que então não escolhermos o exercício de ir lá, ir cá, ir lá, ir cá? Ao invés de ficarmos parados, imobilizados no meio do caminho, só reclamando, entristecidos, desanimados, ou só escolhendo a janela feliz? Então, os nossos limites, entender os nossos limites é de extrema magnitude. Esses são os exemplos de Jesus na nossa vida diária. Essas são as movimentações que podemos escolher a todo sempre. Tem uma história do Chico, a Anne falou sobre o Chico semana passada, muito bom, né? Ficar falando de Chico é bom demais. Vai engatando, é um conto atrás de outro conto. Difícil é fazer igual, né? Mas a gente não pode desistir, não. Vamos firme. E aí, tem uma história dele que é muito legal, que ele estava com muita pressa, indo trabalhar, e aí ele passa em frente à casa de uma senhora e ela aborda o Chico, pedindo a ele para fazer um atendimento para ela. E aí, ele com muita pressa, fala, ai, minha senhora, minha querida, dá aquela delicadeza dele toda, dá um abracinho. Ele fala, agora eu não posso, agora eu tô muito atrasado. E aí continua com um passinho. Aí Emmanuel aparece e fala,
volta lá. Como assim, Emmanuel, volta lá? Eu não posso voltar lá. Eu tô atrasado, eu não posso me atrasar mais pro trabalho. Chico, volta. E quando o Chico vira e olha para trás, ele se depara com aquela senhora olhando para ele e ele vê então todo um fluxo de energia escurecida saindo dela para ele, de frustração. Como assim? Quem ele pensa que é? Ele pensa que é Chico Xavier e que pode passar por mim? Se diz tão bondoso, vai para a televisão falar que é preciso fazer caridade, fazer bondade. Eu só queria um atendimento e uma palavra e ele passa assim por mim. Então Emmanuel fala, olha lá o que ela está emanando para você. E aí o Chico volta. E quando ele volta, ele dá um carinho para ela, ouve, escuta, devolve a palavra que ela queria, realiza o atendimento que ela precisava, e abraça e continua a caminhada dele. Então Emmanuel aparece de novo e fala, olha Chico, olha para trás. E quando ele olha para ela, ele vê o mesmo fluxo, só que agora um fluxo luminoso, um fluxo claro, que encheu a alma de Chico de amor, de satisfação. É esse o nosso caminho, é essa a nossa escolha. Estamos dia a dia, minuto a minuto, com os exemplos de Jesus aqui, intrínsecos. Porque Deus não criou nenhuma das suas criaturas sem a sua chama. Deus não criou nenhum de nós sem o seu DNA. Senão não seria nosso Pai, né? Todos nós temos um DNA divino aqui dentro. O tempo que nós escolhemos para fazer valer esse DNA é nosso. Esse talento divino, esse talento de fazer Deus dentro de nós, todos temos. Agora, a escolha para Ele é de cada um. Então, o convite, o pedido, o que nos sobra agora nesse momento é esse. É de deixarmos aquela convicção de que somos muito feras sozinhos de lado. Porque nós precisamos muito da ajuda do Pai. Nós somos aquelas criancinhas aprendendo a andar, que ainda precisamos colocar os bracinhos pro alto para os nossos pais segurarem, para que a nossa caminhada seja mais firme. Então que sejamos observadores disso. Que esses momentos que nós temos de encontro às quintas-feiras, eles sejam momentos para isso. Para nós observarmos como anda o nosso projeto, como anda a nossa obra, como anda a nossa reforma, de que maneira eu me comportei essa semana. Eu subi mais uma parede, eu já consegui concluir um cômodo, porque nós somos seres separadinhos, né? Nós não somos só um bloco. Nós temos o cômodo da benevolência, um outro cômodo da inveja, um outro cômodo da bondade, outro cômodo da paz, outro cômodo da impaciência, outro cômodo da raiva. E como o mal ainda prepondera sobre o bem, no planeta em que vivemos agora, como está a nossa construção individual? Como? Os meus cômodos internos, eles são cômodos com mais virtudes ou com mais defeitos? Nesta reforma que eu estou me propondo, o que faço eu com os meus cômodos? Eu estou conseguindo já quebrar paredes dos meus cômodos, dos defeitos, e levantar as paredes dos meus cômodos de virtudes? Fortalecer essas paredes? Abrir janelas dessas paredes? Essa é a nossa grande meta, meus amigos. Parece fácil falar, né? Quando a gente senta para falar, mas falando é muito fácil. Não é fácil nem falar. Ainda mais nesse novo movimento, que nós não sabemos ainda. Como é que vai ser? Como é que eu vou me colocar no vídeo? Será que vai alguém entrar? Será que vai ter uma interferência? Será que o som tá bom? Então, nem falar mais ficou fácil. Mas
como nós aprendemos com Cristo, mãos à obra. Francisco de Assis, que foi João, nos ensinou de novo. É dando que se recebe. Vamos lá, irmãos. Senhor, fazei-nos instrumentos de vossa paz. Porque para que essa paz aconteça, primeiro precisamos sim fazer a nossa reforma, desmontar os nossos cômodos internos que ainda estão repletos de coisas negativas e reconstruir novos cômodos luminosos, com janelas abertas para o sol, para a natureza linda que é a lei de Deus. E então reformarmos a nossa alma e sermos instrumentos de paz. Meus queridos, eu torço muito, muito, e vocês também, eu acho que a humanidade inteira. Apesar de que é um estudo que diz que apenas 1/3 da humanidade pensa em Deus. É pouquinho, né? Mas está valendo, já é um grupo que ajuda o planeta a movimentar adiante. Mas eu torço muito para que tudo isso seja breve. Breve no tempo de Deus. Breve no tempo que seja necessário para a nossa transformação moral. Breve no tempo necessário para que possamos iniciar de fato essa nossa reforma, essa nossa vontade de transformação interna. A todos vocês, olha, um abraço muito apertado, muito, 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 muito afetuoso. Um beijo, uma vontade enorme de chegar lá na nossa casinha e cantar junto, abraçar junto, tomar um chazinho depois, comer um bolinho, bom demais, isso vai chegar, tá bom? Um grande beijo, que fiquemos todos com Deus, obrigado a todos pela paciência e tudo vai passar e nos tornaremos melhores, vamos acreditar nisso, não é? Paz para nós.